fazendo de quase todas, me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Meus queridos e amados irmãos e ouvintes, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro, a mais um programa Vivendo a Palavra. Estamos em parceria com a Web Rádio, com a JF Gospel, todos os dias do meio-dia e 30 às 13 horas. Peço que você divulgue essa programação e você também pode compartilhar nossos áudios aí para pessoas, amigas, familiares, parentes e outros irmãos na fé, para que nós possamos alcançar os objetivos desse projeto, que é ganhar almas para Jesus e edificar o povo de Deus com a palavra do Senhor. Amém, meus amados? Nós estamos aqui caminhando pelo livro do profeta Jeremias e hoje a nossa leitura é o capítulo de número 38. Se você pode, abra sua Bíblia comigo para juntos lermos a santa palavra de Deus. Estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez. Porém, Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Então senti de mansinho de meu Jesus o carinho, a minha alma de novo alegrar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Leiamos então, meus amados, a palavra do Senhor, Jeremias 38, versículo 1. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã,
e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo, verso 2, assim diz o Senhor, aquele que ficar nessa cidade morrerá à espada, à fome e de pestilência. Mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Verso 3. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. Verso 4. E disseram os príncipes ao rei, morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca a paz para este povo, senão o mal. Verso 5. E disse o rei Zedequias, eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Verso 6. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Verso 7. Ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco, que então estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no calabouço, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Verso 8. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo, verso 9, ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, lançando-o no calabouço. De certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Verso 10. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo, toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias o profeta do calabouço antes que morra. Verso 11. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas em embocados e desceu-os a Jeremias no calabouço por meio de cordas. Verso 12. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias, põe agora esses trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. Verso 13. E puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço. E ficou Jeremias no átrio da guarda. Verso 14. Então enviou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias, o profeta, à terceira entrada que estava na casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias, pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. Verso 15. Disse Jeremias a Zedequias, se eu te declarar, com certeza não me matarás, e aconselhando-te eu, ouvir-me-ás. Verso 16. Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo, vive o Senhor que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei nas mãos destes homens que procuram a tua morte. Verso 17. Então Jeremias disse a Zedequias, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá tua alma, e essa cidade não será queimada, e viverás tu e a tua casa. Verso 18. Mas se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue essa cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das mãos deles. Verso 19. Então disse o rei Zedequias a Jeremias, receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que me entreguem nas suas mãos e escarneçam de mim. Verso 20.
Disse Jeremias: não te entregarão. Ouve, te peço, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá, e viverá a tua alma. Verso 21. Mas se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Verso 22. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia. E elas mesmas dirão: os teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti, e agora que se atolam os teus pés na lama, eles voltaram atrás. Verso 23. Assim a todas as tuas mulheres e as teus filhos levarão aos caldeus, e tu não escaparás das suas mãos. Antes, pela mão do rei da Babilônia, serás preso, e essa cidade ele queimará. Verso 24. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba essas palavras, e não morrerás. Verso 25. E quando os príncipes, ouvindo que falei contigo, vierem a ti e te disserem: declara-nos agora o que disseste ao rei, não lo encubras, e não te mataremos. E disserem também: que te disse o rei? Verso 26. Então lhe dirás: eu lancei a minha súplica diante do rei, para que não me fizesse tornar à casa de Jonatas, para morrer ali. Verso 27. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, interrogando-o, declarou-lhes conforme todas as palavras que o rei lhe havia ordenado. E o deixaram, porque não se revelou o negócio. Verso 28. E ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que foi tomada Jerusalém. E ainda ali estava quando foi tomada Jerusalém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, terminamos assim a leitura de Jeremias, capítulo 38. E para a nossa mensagem desse dia, eu quero reler com você novamente o verso de número 13, que nos diz da seguinte forma: E puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Quando Jesus me buscar, eu vou viver com os redimidos. Ali
em gemidos. Jesus é quem dirige e me toma pela mão. Vesti sua armadura, enquanto ele não vem, eu vou velando em oração. Com Jesus eu vou andando, do mundo ele é a luz. Meus amados e queridos irmãos, prezados ouvintes da Palavra de Deus, neste capítulo, mais uma vez, se manifesta a ira dos inimigos de Jeremias contra ele. E eles o prendem novamente e o lançam agora numa cisterna ou num calabouço que não tinha mais água, mas estava cheio de lama. Tudo isso, meus queridos, porque Jeremias proclamava fielmente a palavra de Deus a eles. Jeremias passou momentos de grande aflição, com seus pés atolados na lama, no fundo daquela cisterna. Mas Deus estava velando pelo seu servo fiel. O Senhor toca no coração de um homem estrangeiro, etíope, de nome Ebed-Meleque, o qual trabalhava ali no palácio real. Ebed-Meleque, vendo a situação de Jeremias, ele vai até o rei e intercede diante do rei a favor de Jeremias. O rei lhe dá ouvidos e lhe dá autorização para que este chamasse alguns homens e tirassem o profeta de Deus da cisterna. Amados irmãos, de repente você se encontra hoje numa situação parecida com a de Jeremias. É como se você se encontrasse no fundo de um poço, com os pés atolados na lama, sem nenhuma esperança de sair dessa situação. Mas, meu querido irmão, querida irmã, tem uma palavra de Deus para você. Assim como Deus usou alguém para interceder por Jeremias e tirá-lo daquela cisterna, Deus também vai agir em seu favor. Não se desanime, nem se desespere. Tão somente creia e confie no Senhor e entregue a Ele essa situação. Deus ainda tem seus Ebed-Meleques para usá-los em favor dos seus filhos. Louvado seja o eterno nome do Senhor. Aleluia! Você não vai ficar no fundo desse poço. Tem livramento de Deus indo ao seu encontro. Glória a Jesus. Aleluia. Talvez virá de onde ou de quem você nunca imagina. Para livrar a Jeremias, Deus usou alguém improvável, um estrangeiro, etíope. Talvez Jeremias esperasse que fosse algum de seus amigos que fossem até o rei para interceder por ele. Quem sabe ele pensou em seu secretário, Baruque. Porém, seus amigos se silenciaram. Querido irmão, querida irmã e ouvinte, ainda que seus amigos, parentes e irmãos na fé tenham se calado a seu respeito, você tem um amigo que jamais se esquece de você, o qual está sentado à destra de Deus Pai. Seu nome é Jesus Cristo. Tal qual Ebed-Meleque, ele vai interceder por você diante do Pai e vai prover um socorro para a sua vida. Aleluia! Creia e descanse seu coração. Você não vai ficar no fundo desse poço. O livramento de Deus já está a caminho. Já vai dando glória a Deus mesmo nessa situação. E veja pelos olhos da fé a sua vitória chegando e você glorificando o nome do Senhor. Creia e receba em nome de Jesus. Um dom real Deus despertou nos seus fiéis, dom de curar
oh, não falhou, nem vai falhar. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei por meu Jesus. Quando a doença nos vem ter, em Deus devemos confiar, pois Jesus Cristo tem poder pra num momento nos curar. Glória a Deus, que é poderoso pra sarar. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei por meu Jesus. Senhor meu Deus, Pai Celestial, nós te glorificamos, Senhor, pela palavra que o Senhor traz ao nosso coração, Senhor, em mais esse dia. Pai querido, quero te pedir pelo teu filho e pela tua filha, Senhor, que nesse dia está enfrentando uma situação, quem sabe parecida com a do teu servo, Senhor. Teu filho, a tua filha se encontra neste momento como que no fundo de um poço sem ver uma saída. Mas, Pai, assim como o Senhor usou Ebed-Meleque para socorrer o teu servo Jeremias, que o Senhor possa confirmar a tua palavra. Usa, Senhor, um Ebed-Meleque na vida do teu filho e da tua filha, Senhor, e que o teu servo seja tirado desse poço, dessa situação, e que ele venha glorificar o teu nome, que a tua filha venha exaltar o teu nome, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor não vai deixar o teu filho ou a tua filha nessa situação, mas o livramento dele está chegando, o livramento da tua filha está chegando. Por isso eu te glorifico, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Pagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu pagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Pagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sem terna voz
seguiram sempre a voz. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Louvado seja o nome do Senhor, queridos irmãos, amados ouvintes. Estamos chegando ao final da nossa programação de hoje. Desejo que você tenha um dia muito especial, um dia muito abençoado na presença do Senhor. E conto com você amanhã para juntos lermos Jeremias capítulo 39. Louvado seja o Senhor. Continue conosco, continue divulgando a nossa programação, continue compartilhando os nossos áudios, nos ajude a cumprir os propósitos desse projeto, nos ajude a alcançar mais vidas com a santa palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe você e a sua casa. Fiquem todos na paz bendita de Jesus. Encosta da montanha, tudo iluminando, com seus raios multicores, pintando o alvorecer, como é deslumbrante e belo, de manhãzinha, ver o sol nascer. Em cada colina, em cada cascata e na água parada, no verde das matas, no céu colorido e na doce alvorada, desperta do sono a verde campina que o orvalho molhou. Toda essa beleza que eu vejo, foi Deus quem criou. E a passarada, saudando a natureza, canta em revoada, e seu canto inocente ecoa sonoro pela imensidão. Isso que eu vejo tão lindo me deu inspiração para escrever e cantar e louvar ao meu Deus nesta simples canção. É a criação de Deus, tudo isso é obra do Criador. Um Deus que eu adoro e exalto, porque Ele é meu Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, meu Senhor.